Meus amados, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. É um prazer poder estar com os irmãos pela segunda vez para adorar ao Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Nilson, também a tua esposa e toda a tua família. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Que Deus abençoe essa equipe de obreiro abençoada. Que Deus abençoe. É um prazer também poder conhecer o pastor presidente da Assembleia de Deus de Jequitinhonha. É um prazer poder te conhecer. Amém. Então que Deus abençoe a todos os irmãos, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao nosso coração. Amém. Abra comigo a tua Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Glória a Deus. Aleluia. Verso de número 21. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Amém? Pode tomar teu assento em nome de Jesus. Meus amados, o texto que ora lemos, automaticamente nós já sabemos o que vamos falar a respeito de um homem de Deus, um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada vai começar a contar a história de Elias. Elias, um homem a qual ele resolve desafiar a um reinado pecaminoso. Elias, um homem que resolve colocar por terra os deuses de Baal. No livro de 1 Reis, capítulo de número 17, você vai ver que certo dia Elias, tomado pelo espírito da profecia e pela confiança de ele ser um profeta, ele chega até um reinado pecaminoso de Acabe e Jezebel. Acabe, eu creio que foi o pior rei da história de Israel. Acabe, ele se casa com uma mulher chamada Jezebel, e a Bíblia Sagrada vai dizer que agora Jezebel, ela é sacerdotisa, e ela agora adora um Deus Baal. Ela, com o seu poder de persuasão, ela consegue convencer o teu marido, o teu esposo, a colocar um Deus pagão dentro de Israel. A Bíblia Sagrada diz que todo mundo acreditava que quem mandava a chuva, que quem mandava a fertilidade eram os deuses de Baal. Elias, olhando essa situação e vendo que os profetas se corromperam, e os profetas sentavam-se na mesa de Jezebel, a Bíblia diz que Elias, um dia, ele entra dentro de um reinado, e ele agora profetiza contra esse reinado, dizendo para Acabe: olha, Acabe, segundo a minha palavra, não haverá chuva durante 3 anos e 6 meses. Repara que Elias, ele está usando a autoridade otorgada a ele como profeta. Ele não coloca o nome de Deus na história. Ele não diz que Deus mandou, ele não diz que Deus enviou, não. Ele olha para Acabe e diz: segundo a minha palavra. Ele está chamando toda a responsabilidade do ato a ele. Ele está chamando toda a responsabilidade do que vai acontecer para ele. Ele está dizendo: segundo a minha palavra. A Bíblia diz que após Elias agora profetizar, a Bíblia diz que Deus agora vai olhar para Elias e vai dizer: Elias, escapa-te por tua vida, foge, escapa-te por ela. E a Bíblia diz que Deus vai dar uma ordem para Elias para ir para um lugar chamado Ribeiro de Querite. Se você pesquisar na tradução Ribeiro de Querite, você vai ver que a tradução original quer dizer colocar no tamanho certo. Mas o que se coloca no tamanho certo? Só se coloca no tamanho certo aquilo que está fora do tamanho, aquilo que está fora do padrão. Mas eu começo a observar: Elias é um homem de Deus, Elias era profeta, Elias profetizava, mas Deus olhou para ele e diz: você sendo um homem de Deus, eu ainda preciso te forjar e te colocar no tamanho certo. A Bíblia diz que ali Deus fez uma promessa para Elias, que ali a Bíblia diz que Deus ia sustentar Elias. Elias ia tomar da água que saía do ribeiro, e também iria comer a comida que Deus mandava a ele. A Bíblia Sagrada diz que quando Elias chega dentro do ribeiro, Elias agora observando
vendo que o ribeiro tem água fresca, Elias agora começa a criar uma intimidade ainda maior com Deus. Eu creio que quando Elias começa a tomar água de ribeiro, ele já vê o cuidado de Deus com ele. Talvez chega na hora do almoço, no primeiro dia, Elias fica preocupado de onde vem, quem é que vai trazer. E a Bíblia diz que quando Elias olha para o alto, ele vê um corvo, uma ave de rapina, trazendo carne fresca. A Bíblia diz que Elias come um período de tempo dentro do ribeiro do Querite. Talvez dentro do ribeiro do Querite, Elias estava sossegado. Elias estava olhando para essa situação e vendo que estava debaixo da proteção de Deus. Enquanto isso, Acabe e Jezebel procuram Elias para matar de tudo quanto é maneira. Eles procuram em todo quanto é canto e não conseguem achar. Uma coisa que eu aprendo diante da Bíblia Sagrada é: quem está debaixo da proteção de Deus, pode os nossos inimigos procurar para matar, mas fiel é aquele que vai nos proteger por toda a eternidade. Você pode reparar que a Bíblia Sagrada diz que eles procuram Elias para matar, porque foi o único homem corajoso a desafiar esse reinado pecaminoso. A Bíblia Sagrada diz que agora Elias está dentro do ribeiro, mas eu começo a observar que dentro do ribeiro não tem ninguém para desabafar. Dentro do ribeiro não tem ninguém para chorar as mágoas. Dentro do ribeiro é a única maneira de você conversar diretamente com Deus. Dentro do ribeiro Deus está criando uma intimidade com Elias. Eu não começo a entender que às vezes algumas coisas da nossa vida parecem sair do nosso controle, e parece que nós olhamos para um lado e olhamos para o outro e parece que nós estamos sozinhos. Mas muitas das vezes Deus nos coloca em certos lugares para podermos criar intimidade com Ele, para Ele poder manifestar a sua glória sobre a nossa vida, para Ele poder ter um particular conosco. A Bíblia Sagrada diz que Elias fica ali. Certo dia a Bíblia diz que Elias agora vai tomar água do ribeiro, e a Bíblia diz que agora a água se seca. A Bíblia diz que quando a água se seca, Deus olha para Elias e diz: levanta, Elias, e agora vai para Sarepta de Sidom, porque ali eu vou ordenar uma viúva para que te sustente. Talvez quando eu vejo Deus falando para Elias que ele ia ordenar uma viúva, talvez eu vejo Elias indagando com Deus, dizendo: Deus, aqui está bom demais, aqui tem comida, tem bebida, tem proteção, agora vai usar uma viúva. E toda vez que a Bíblia falar de viúva, a tipologia de viúva é sinal de necessidade, é sinal de escassez. Talvez eu veja Deus olhando e dizendo: como que pode eu agora vou ser sustentado por uma mulher que não tem, por uma mulher que não tem nada para me oferecer? Mas mesmo assim, ele ouviu a voz de Deus. Mesmo assim ele foi para Sarepta de Sidom. E a Bíblia diz que quando ele chega em Sarepta de Sidom, ele vê uma viúva apanhando cavacos de lenha. Repara bem que a Bíblia vai dizer que a viúva estava apanhando cavacos de lenha. Para que serve cavacos de lenha? Cavacos de lenha só serve para uma finalidade: é para dar um início a um grande fogo. Se você vai cozinhar coisa grande, você nunca usará cavacos, você usará lenha mesmo, para que possa durar o tempo do fogo. A Bíblia diz que quando ele observa a mulher apanhando cavacos de lenha, ele chega para a mulher e diz: mulher, traz para mim um copo de água. Repara bem que quando ele pede um copo de água, a mulher vira e vai buscar água para Elias tomar. A Bíblia diz que quando a mulher vai buscar água, Elias agora é um pouco mais abusado, e ele diz assim: mulher, traz também na tua mão para mim um pedaço de pão, para que eu coma. A Bíblia diz que quando ela olhou para Elias, ela disse: Senhor, a única coisa que eu tenho é um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, e o que eu tenho aqui é para mim e para o meu filho comer, e depois de nós comermos nós vamos morrer. Não tem mais nada, não tem mais condição. Mas talvez eu veja ela olhando também para Elias, dizendo: olha, tu não sabe, meu senhor, o que está acontecendo em Israel. Durante 3 anos e 6 meses não há chuva, durante 3 meses nem orvalho cai. Talvez eu veja Elias cruzando o braço e dizendo: é verdade. Mas ela estava contando o problema para quem? Para o causador do problema. A Bíblia Sagrada diz que quando ela olha para Elias, Elias pede tudo isso para ela, e quando ela vai buscar água para Elias, eu vejo Elias tendo um pensamento completamente diferente. Talvez Elias para pensar, dizendo: espera, em Israel há 3 anos e 6 meses que não chove,
Dentro do ribeiro se secou, mas dentro da casa desta mulher tem água. Se dentro da casa dela tem água, é sinal que ainda tem providência de Deus sobre a casa dela. Não, você não entendeu ainda. Levanta a tua mãozinha para você poder adorar. Se Deus está olhando para você, está dizendo: não importa o quanto você tem, o importante é o que você tem para oferecer. E se você oferecer nesta noite, Deus se levantará do trono para poder receber o teu sacrifício de adoração. Escuta, a Bíblia diz que quando ela olha para Elias, Elias toma essa decisão, e ele pede um pão, a mulher vai buscar. A Bíblia diz que quando a mulher olha para ele, e a mulher responde para ele dizendo: olha, Senhor, eu sei que tu é homem de Deus. Eu sei que tu é homem de... Ser homem de Deus é diferente do homem que Deus usa. O homem que Deus usa é conhecido pelos dons, é conhecido pelas maravilhas, é conhecido pelos milagres, é conhecido pela manifestação do Espírito Santo, Senhor. Agora, ser homem de Deus é conhecido pelo caráter que tem diante da sociedade. Tem um monte de homens por aí, mas são homens que Deus usa. Mas ser homem de Deus, aonde ele passar, ele vai deixar a marca, porque a Bíblia diz que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Ser homem de Deus é diferente. O homem de Deus, ele pode não ter tanta experiência, ele não pode ter tanta bagagem, ele não pode ter tantas unções em escuro nem maravilha, mas tudo que ele fala, Deus acata no céu para poder responder. É diferente. Entenda que ela está dizendo: eu sei que tu é homem de Deus, e eu vou fazer conforme a tua palavra. Ela volta para casa. Quando ela volta para casa com o filho, ela pega o pouco de azeite que tem, o pouco de farinha que tem, e começa a cozinhar. Talvez eu veja o filho olhando para a mãe dizendo: mãe, não faz isso não. A única coisa que temos é essa farinha, é esse azeite. A única coisa que temos que sobrou é só isso. Mãe, não faça isso, porque se você fizer, nós vamos passar por necessidade, nós vamos passar por falta e nós vamos morrer. Talvez quando aquele menino está convencendo a mãe a não fazer, entra uma voz da incerteza dizendo: e se ele não for homem de Deus? E se ele não for homem que Deus usa realmente? E quando a incerteza está ganhando espaço, a voz da dúvida também entra, e dizendo: você vai fazer? E se você fizer e dá para um estranho comer, como é que vai ficar a tua casa? Como é que vai ficar a tua vida? Como é que vai ficar a tua situação? Sabe por que muitas das vezes nós deixamos de fazer coisa para Deus? É porque nós damos ouvido para essas duas vozes, a incerteza e a dúvida. Muitas das vezes a dúvida é colocada em nosso coração. Muitas das vezes a dúvida faz que nós não acreditamos naquilo que Deus tem para nós. E você pode reparar que quando você não acredita naquilo que Deus tem para você, sempre vai levantar alguém para tentar te desanimar, dizendo: não faz, desista, para. Mas quando a dúvida, a incerteza está ganhando, e a voz daquele menino está ganhando espaço, talvez eu veja, chega também uma voz chamada fé. E essa fé, ela é diferente. Quando a fé começa a chegar, ela chega de mansinho dizendo: lembra, mulher, do povo que andava no deserto e andou durante 40 anos. Lembra, mulher, que os sapatos cresciam nos seus pés. Lembra, mulher, que a roupa crescia no seu corpo. Lembra, mulher, que não faltava comida, que Deus mandava maná descer do céu para alimentar o teu povo. Talvez a fé comece a chegar mais perto e dizendo: lembra, mulher, do menino de 17 anos. Agora que ele se coloca para lutar, e Deus usa ele para poder derrubar um gigante cujo nome é chamado Golias. Quando a fé começa a ganhar espaço, a voz da dúvida e incerteza começa a se retirar. Quando a voz da fé começa a ganhar espaço, a incerteza e a dúvida começam a sair fora da casa daquela mulher. Você não entendeu ainda? Eu vou explicar para você entender. Enquanto você tiver a voz da fé dentro do teu coração, não tem espaço para dúvida, não tem espaço para incerteza. Dá uma cutucada nesse crente cheio de Deus e diga para ele, fala: se Deus falou, está falado. Acredita no que Deus vai fazer, porque maior é aquele que prometeu. E se ele prometeu, ele também é fiel para cumprir. A dificuldade é essa. A dificuldade é essa. A dificuldade é que nós damos muito espaço para dúvida e incerteza, e deixamos a fé de lado.
Mas a fé ainda, ela provoca algo do sobrenatural na nossa vida. Você não entendeu? Eu vou te explicar de novo. A fé ainda nos faz vivenciar coisas maravilhosas da parte de Deus. Não, você não entendeu ainda. A Bíblia diz que certo dia Jesus está andando, e a Bíblia diz que ele escuta uma voz dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aquele homem era cego, foi arrancado os teus glóbulos oculares, mas quando ele ouviu falar que era Jesus, ele diz: eu ainda tenho fé que ele pode fazer algo do sobrenatural. Você não entendeu? Levanta a mãozinha, porque aquele que pode fazer o impossível, ele está aqui nesta noite dizendo: só depende de você para que possa se concretizar. Só depende de você, depende de mim para que se possa concretizar. A dificuldade essa é que nós não acreditamos mais. A dificuldade é que passa-se os anos e parece que a nossa fé vai esfriando a cada dia. Mas a Bíblia também, ela relata que a fé não precisa ser grande. A fé, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, e tudo isso é para um monte muda de lugar, a Bíblia diz que o monte vai mudar de lugar. Você não entendeu ainda? A fé não precisa ser muito grande. Dá uma cutucada nele e diga: a fé não precisa ser muito grande. Diga para ela, fala: talvez pode ser pequena a tua fé, mas você tem um Deus ainda que é grande e pode fazer o sobrenatural. Levanta a mãozinha para adorar um minuto, que eu estou sentindo Deus aqui. Deus está olhando para você, está dizendo: a tua fé ainda vai fazer você vivenciar algo do sobrenatural de Deus. Naquele momento, a única pessoa que se disponibilizou para poder destruir um reinado pecaminoso era Elias. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Deus precisa de alguém da terra para que possa se cumprir o propósito do céu. Você não entendeu? Deus está precisando que só levanta um para fazer a diferença. E quando se levanta um, Deus vai se levantar do trono e você vai ver o que Deus não precisa de muito. Deus precisa de um que queira fazer a diferença. É aí que não entendemos, é aí que nós não compreendemos, é aí que nós deixamos muitas das vezes a nossa compreensão tomando conta da nossa vida. A Bíblia diz que quando aquela mulher acredita, ela começa a fazer o bolo. Mas o mais interessante é que quando ela faz o bolo, quando ela prepara tudo dentro da casa, eu vejo agora aquela mulher pegando aquele bolo, pegando aquela água e levando até o profeta. Mas ela sabia que o último que ela estava dando era para o profeta. Quando ela começa a pegar o bolo e entrega para ele, a Bíblia diz que ele vai lançar uma palavra profética para a vida dela. E qual era a palavra profética? Se você quiser receber, pode tomar posse, que a palavra profética é essa: que a farinha da panela não vai se acabar. Não, eu vou falar de novo. Que a farinha da panela não vai se acabar. Não, eu vou falar de novo para ver se você pode dar um glória com gosto. A farinha da panela não vai se acabar. E Elias olhou para ele e disse: nem o azeite da botija vai secar. Você não me entendeu ainda? Deus estava olhando e dizendo: dentro da tua panela não vai faltar o que comer, dentro da tua dispensa não vai faltar azeite. Eu vou profetizar sobre a tua vida, eu vou fazer acontecer os... A farinha da panela não vai se acabar, e nem o azeite da botija vai secar, até que haja chuva sobre Israel, ou a terra. Levanta o dedinho de profeta. O dedinho de profeta é assim, irmão. Esse dedo aqui tem um segredo, pastor, que eles estão usando errado. Tem muita gente usando esse dedo para apontar pecado alheio, e esse dedo não foi feito para apontar. Esse dedo foi feito para profetizar. Então levanta ele bem alto assim, ó. Agora vira para 3, 4 pessoas que estão do lado e diga para ele, fala: o teu pouco não vai acabar. Não, diga para ele com mais vontade, diga: o teu pouco não vai acabar. Diga para ele, fala: o teu pouco não vai acabar. Não, você não está entendendo. Enquanto você está profetizando, Deus está dizendo: fica tranquilo que da tua casa eu cuido. Você não está entendendo. Deus está dizendo, enquanto você está profetizando, Deus está fazendo no mundo sobrenatural algo impossível da tua vida. Deus está dizendo: a única maneira que você tem é de profetizar, porque enquanto você profetiza, a providência chega. Não entendeu? Olha para esse crente e diga para ele: vale a pena
escutar a voz de Deus. Não, olha para ele de novo, diga: vale a pena escutar a voz de Deus. Fala para ele: vale a pena escutar a voz de Deus. Vale a pena escutar a voz de Deus. Um dia que eu estava no tráfico, um dia que entraram dentro da minha casa, reviraram tudinho a minha casa para poder me prender, eu começo a perceber a mão de Deus naquele momento. Reviraram inteirinho, eu estava com mais de 1,5 kg de maconha e 300 gramas de pedra dentro da minha casa. Os cachorros reviraram tudo, mas quando eu comecei a perceber que a mão de Deus estava sobre a minha vida, o policial chegou do meu lado e disse: Deus ainda tem uma promessa sobre a tua vida. Você não entendeu, vale a pena acreditar, vale a pena. Fala, Machúria. Você não está entendendo. Deus não procura alguém que tem uma oratória bonita. Deus não está procurando alguém que tem uma exegese bonita, não. Deus não está procurando talvez alguém que tem um português correto. Para Ele manifestar a glória, precisa de alguém que se levante para fazer a tua vontade. Pastor, eu não entendi, pastor, mas nós estamos vivendo. Mas eu lembro do tempo de antigamente, os pastores vão lembrar. Antigamente não tinha gente que era iletrado, mas quando subia em cima do altar para pregar, a glória de Deus existia. Por quê? Porque estava cheio do poder de Deus. Você lembra como era antigamente? Antigamente os hinos não eram para bater um no outro. Antigamente os hinos não eram de afronta. Os hinos de antigamente eram hinos que louvavam e exaltavam o nome do Senhor. Os hinos de antigamente eram hinos que trazia a adoração para dentro da igreja. Os hinos de antigamente eram hinos simples, mas a glória de Deus enchia todo o ambiente. Nós temos que voltar nesse tempo da adoração. Nós temos que voltar a acreditar ainda que paralíticos voltarão a andar. Nós temos que acreditar ainda que cegos voltarão a enxergar dentro das nossas igrejas. Nós temos que começar a acreditar ainda que nos cultos de ensino Deus batizará com o Espírito Santo ainda. Não, você não está entendendo. No tempo de antigamente, cantando o hino 15 da harpa, Deus fazia milagre. E hoje, pastor, Deus mudou. Não, a Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, e Ele vai ser por toda a eternidade. É nós que mudamos. Somos nós que tomamos iniciativas diferentes. Dá uma olhada para esse crente bonito, diga: Deus não mudou. Ah não, meu irmão, assim não vai acreditar não. Dá um grito bem no ouvido dele para ver se ele acorda também. Diga para ele: Deus não mudou. Fala: Deus é o mesmo de ontem, Deus é o mesmo de hoje. Não, você não está entendendo. Deus está dizendo assim: fica tranquilo que eu não mudei. Eu ainda opero o milagre do sobrenatural. Não, você não entendeu ainda. Eu ainda não mudei. Quando o médico diz que não, eu ainda disse que sim. Quando o médico diz que vai morrer, eu ainda decreto: eu não mudei. Eu não mudei. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje e será eternamente. A Bíblia diz que aquela mulher agora começa a ter dentro da tua casa farinha e azeite. Eu vejo o profeta indo embora. Eu vejo aquela mulher agora fazendo uma experiência com Deus. Quando você pega uma panela que não tem nada, ela é liviana, ela não tem peso algum. Mas eu vejo aquela mulher olhando para o menino dizendo: filho, vai lá, pega a panela. E a Bíblia não vai mencionar, mas eu creio que quando ele pega a panela está pé. Por que está pesada? Porque está pesada? Porque estava cheio. Quando ela manda pegar o azeite, o que tinha de pouco também estava cheio. Eu vou falar uma coisa aqui que é cotidiano da nossa vida, e as mulheres adoram que os homens façam isso. Quando aquela mulher faz aquele arrozinho dentro da casa, não faz? Você pega aquela escumadeira e coloca e tira bem no meio daquele negócio, fica um buraco, não fica? Talvez eu veja aquela mulher tirando a conchada de farinha, pegando aquele azeite, colocando e fazendo, e ela tampa a panela. No outro dia, talvez de novo ela vai fazer comida. Quando ela abre, está faltando. A restituição chegou sobre a casa dela. Ainda não tinha falta sobre a casa daquela mulher. Você não está nem compreendendo do que eu estou falando. Um dia um pastor olhou para mim e disse assim: Rudilino, você nunca vai vencer o seu Deus de dar. E aquilo ficou meses na minha cabeça, meses martelando. E eu disse assim: como que eu nunca vou vencer o meu Deus de dar? E um dia eu resolvi perguntar para ele e disse: pastor,
por que eu nunca vou vencer o meu Deus de dar? Ele olhou e disse: é simples. Porque quanto mais você entrega para Deus, mais Deus entrega sobre a tua vida. Você não entendeu ainda? Quanto mais você entrega para Deus, mais Deus coloca dentro da tua casa. Quanto mais você entrega para Deus, mais Deus sustenta a tua casa. Eu quero profetizar sobre a tua vida e sobre a tua família, porque tem crente que está aqui, está dizendo: pastor, não tem mais jeito, a minha casa não tem mais condição. Mas Deus está dizendo: eu ainda não mudei. Eu vou entrar dentro da tua casa, eu vou manifestar a glória lá dentro, eu vou mudar a história. Se você acredita e pode dar glória, então adore a Ele, porque Ele merece. Ele merece. Deus não mudou. Não foi você que chegou aqui porque quis, foi Deus que te trouxe aqui. Para quem me olhava de 13 para 14 anos atrás, para quem me olhava de 13 para 14 anos atrás, eu era o pior camarada que tinha na minha cidade. Pensa num camarada ruim, era eu. Pensa no camarada que não pensava duas vezes em fazer bobeira. Mas um dia uma mulherzinha chegou dentro de uma das biqueiras que eu estava, uma irmãzinha de cabecinha branca, chamada Irmã Maria Guerra. E quando ela chegou dentro daquela biqueira, eu estava dentro do carro para receber. Ela bateu no vidro do carro e ela disse: se prepara, porque Deus está te tirando desse mundo, e Deus está te colocando no mundo novo. Ela olhou para mim e disse: no lugar dessa arma que está no seu banco, eu vejo Deus colocando uma arma que mata, mas também ressuscita para uma nova vida. Passou-se o tempo, eu não dei muita ênfase. E eu me lembro que agora um dia eu comecei a experimentar o crack. Comecei a querer experimentar a nova droga que estava revolucionando. Eu falei: esses camaradas é tudo doido. E foi a pior burrada que o diabo deixou fazer. Eu experimentei o crack. O que eu ganhei em 10 anos eu perdi em 4 anos. Fiquei pesando 45 quilos. Pensa num camarada só osso. Virei mendigo. Fiquei andando na rua descalço, cabeludo, barbudo, fedendo. E filho de pastor. Filho de homem que pregava. Filho de homem que falava que Deus mudava a história. Eu me lembro que no domingo eu tinha fumado tanto do sábado para domingo, que eu já fazia sexta, sábado, e eu já tinha usado muita droga. E eu comecei a ter ânsia de vômito. A única coisa que saía, por não comer 3 dias, era verde. Não saía mais nada, porque não tinha o que jogar para fora. E eu me lembro que eu subia as ruas do Grajaú, escorando nas paredes. E quando eu cheguei dentro de casa, era mais ou menos por volta 10 horas da manhã. E na casa onde meu pai mora, onde ele mora até hoje, ainda a Assembleia de Deus é na frente, a casa dele é no fundo. Eu me lembro que quando eu coloquei o pé para entrar dentro de casa, eu com a cabeça baixa, fazia dias que eu não via minha família. Eu reparei que o meu pai se levantou. E quando meu pai se levantou, ele ficou bem aonde eu ia passar. Eu ia para um lado, ele ia comigo. Eu ia para o outro, ele ia comigo. E eu só lembro que um dia ele olhou para mim e disse assim: filho, olha para mim. E eu não consegui olhar para o meu pai. Ele olhou para mim e disse: filho, olha para mim. E quando eu olhei para ele, eu vi que lagrimejou o olho dele. Ele disse: filho, Jesus te ama e eu também te amo. Eu me lembro que quando ele falou isso, aquela palavra entrou rasgando no meu coração. Eu entrei para dentro de casa, aí no meu quarto, eu peguei o cartão de membro que eu tinha da Assembleia de Deus, Ministério de Sorocaba, que é o pastor Osmar José da Silva. Eu peguei o cartão de membro, piquei o cartão de membro, rasguei um pedacinho, e o meu pai estava sentado com a minha mãe, e eu joguei o cartão de membro no rosto dele e disse: olha o que eu me tornei. E você veio falar que Jesus me ama, que Jesus é esse que não olha para mim de maneira nenhuma. Ele deu um tapa na mesa. Eu nunca vi um baixinho ficar tão grande como ele ficou. Ele deu uma rajada de língua estranha, ele foi até o céu e voltou. Ele disse: eu não vou perder você para o inferno, eu ainda sou profeta de Deus, e enquanto eu estiver vivo, eu vou orar para Deus mudar a tua história. E eu me lembro que ele olhou dentro do meu olho e ele disse: só tem uma condição para você ficar dentro de casa, é só essa condição. Hoje é domingo e eu quero você na igreja. E o meu pai é daqueles assembleanos antigos. Se o culto começa às 7 horas, 6h30 ele está de joelho. É ele que abre a igreja todo dia. Ele falou: eu quero você dentro da igreja. Se você não for dentro da igreja, você pode pegar suas coisas e ir embora. Eu olhei para o meu pai, aquilo do lá, e minha mãe chegou no quarto. Mãe. A minha mãe olhou para mim e disse: filho, obedece seu pai, que seu pai não está brincando. Mas eu estava cabeludo, barbudo, fedendo. Ele falou: vai tomar um banho.
Eu fui tomar um banho. Ele falou: 2 horas da tarde eu vou ligar para o rapaz e ele vai cortar o teu cabelo. Quando foi mais ou menos 2 horas da tarde, ele entrou dentro do meu quarto, me pegou, colocou dentro do carro e me levou para cortar cabelo. Mas quando eu cheguei no salão, pastor Nilson, aquele moço que ia cortar meu cabelo olhou para meu pai e disse: o que você está fazendo com esse vagabundo? O que está fazendo com esse noia? Já me roubou 3 vezes aqui. O que você está fazendo? Meu pai, aquela hora, ele mastigou bastante. Ele disse assim: pode ser o que for para você, mas para mim ainda é meu filho, mas ainda vai ser homem de Deus sobre a face da terra. O meu pai olhou para mim, cortou meu cabelo, voltei para casa. Quando eu voltei para casa, o meu pai falou: hoje é o último dia do congresso das irmãs do círculo de oração, e dá esse presente para sua mãe, porque amanhã é aniversário dela. Eu olhei para o meu pai e falei: pode deixar. E ele foi para a igreja. A minha mãe, antes de sair para ir para a igreja, ela chegou dentro do meu quarto, me abraçou e disse: filho, vai para a igreja hoje, não brinca com o teu pai não. Eu falei: tá bom. E eu me lembro que eu peguei e fiquei sentado, e lá da minha casa dá para escutar tudo, porque é no fundo da igreja. Eu comecei a escutar os irmãos tudinho cantando, e eu sentado na cama, eu falei: como é que eu vou para a igreja? Eu não tenho roupa para ir para a igreja, eu só tenho chinelo de dedo. E quando olhei no canto de casa, que era o meu guarda-roupa, eu tinha uma calça branca e uma camisa amarela 3/4. Acho que os irmãos lembram daquela camisa 3/4 que todo mundo queria ter. Mas eu tinha uma camisa muito horrorosa, que parecia uma banana de pijama, aquela infeliz, que era amarela e umas coisinhas marrom. Eu olhei naquela camisa, eu falei, coloquei ela. Aí eu abri a calça, tinha umas manchas amarelas da calça. Eu falei: como que eu vou? Todo mundo me conhece. Eu falei: aí eu vou de sapato. Aí veio uma voz e dizia: e como que você pedia dinheiro para usar droga? Eu fiquei sentado. Eu falei: mas como que eu vou? Eu olhei debaixo da cama, ver se achava alguma coisa. Assim, um par de sapato velho, furado na sola. Coloquei o papelão no par de sapato e fiquei sentado na cama. Mas a única coisa que eu escutava, porque o tema da festividade naquele dia era um tema retrô, era um tema que as irmãs iam cantar, que era só hinos antigos. Mas o hino antigo que cantou, cadê os músicos? Pega aí para fazer um barulho, que eu gosto desse negócio. Um hino com os antigos, que ela começaram a cantar dizendo assim, ó: eis que vejo o esposo está chegando, rodeado por seu, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza. Ele vem, minhas vestes estão brancas e o azeite estou pronto para subir. Este mundo eu deixarei. Eu já tenho um novo corpo, posso ver Jerusalém. Quando eles começaram a cantar, continua tocando, que é gostoso esse negócio. Quando eles começaram a cantar, pastor Nilson, ele vai cantando esse hino, e eles vão cantando esse hino, e eu sentado. Aí eu vi que dentro, se você acredita ou não, se você quiser acreditar, isso é problema teu. Mas quando eu vi que sentado na cama, a cama chegou a afundar aonde estava sentado do meu lado, e veio uma voz e disse: levanta, porque hoje eu quero falar com você. Recalabaçuri. Quando eu comecei a levantar naquela hora, eu levantei daquela cama, pastor Nilson, e eu falei: eu vou para a igreja. Quando eu comecei a sair, a igreja estava lotada, porque era um dia de festividade, mas tinha muita gente. Tinha gente por lá de dentro, tinha gente por lá de fora. E eu olhei e comecei a pensar comigo, dizendo: pera, a igreja está lotada, todo mundo me conhece, eu vou ficar aqui fora. Se o meu pai perguntar se eu vim na igreja, eu vim na igreja, acabou. Mas não foi assim, porque quando eu estava saindo de casa, descendo a rampa, um presbítero, um diácono chamado Adilson, até hoje ele está lá. Quando ele me viu, ele saiu correndo, o pastor pegou na minha mão, falou: vem comigo.
E ele foi me puxando, eu falei, não, eu vou ficar aqui mesmo, não, vem comigo. E eu falei, não, eu vou ficar aqui mesmo. Aí ele falou, tem uma cadeira desde as 7 horas da noite, ninguém sentou, e essa cadeira é sua, eu quero que você vá lá. Eu comecei a entrar, irmão, deixa eu te falar, quando eu comecei a entrar, todo mundo me conhece na minha cidade. Quando eu comecei a entrar, parecia o Marcos Feliciano entrando dentro da igreja. Irmão, todo mundo virou para olhar. Quando todo mundo vira para olhar, alguém olha e diz assim, não é ele? O outro diz assim, é ele. Aí o outro diz assim, mas como que pode? O outro olhou assim e falou bem assim, mas não pode isso aí não, não é ele não. E eu peguei e sentei, adivinha onde era a cadeira? Não adivinha não, que adivinha é pecado. Mas imagina onde era a cadeira. Escuta, a cadeira era bem do lado da minha mãe. Eu sentei do lado dela. E quem estava pregando no dia? Pastor Geraldo Furquim. E ele começou a pregar. E ele começou a pregar, ele começou a pregar, ele começou a pregar. Aí daqui a pouco ele sai da mensagem e diz, entrou um rapaz aqui. Ele falou bem, se você passou a noite inteira usando droga, você ficou a noite inteira trancado dentro de um quarto, mas Deus está olhando para você nesta noite e está dizendo, eu resolvi mudar a tua história. E eu olhei para minha mãe e fiquei quietinho. E ele começou a contar tudo e a falar tudo. Eu olhei para minha mãe e falei, por que a senhora contou para ele? A minha mãe olhou e disse, faz muito tempo que eu não conto nada da sua vida para ninguém. Eu não conto mais nada da sua vida para o homem, eu resolvi contar para Deus. Você não está entendendo ainda? Quem aqui tem filho distanciado do caminho do Senhor, levante a mão. Não, levanta bem alto. Deixa eu te falar, o melhor remédio que tem é contar o problema para Deus. Você não está entendendo? Se você contar para a irmã, ela vai te ajudar você a orar. Mas se você contar para Deus, Deus vai entrar com um propósito na vida de salvação, para mostrar que Ele ainda é Deus. E ele começou a pregar, ele começou a pregar. Antes dele terminar a pregação, eu estava com a mão levantada, dizendo que eu aceitava Jesus pela 15ª vez. Quando eu ajoelhei, naquele dia, eu falei com Deus, Deus, se tu tem um propósito na minha vida, se tu tem um propósito na minha vida, eu quero um sinal hoje. Eu não quero sair daqui hoje sem um sinal teu. Deus, eu estou cansado dessa vida. Eu comecei a falar chorando. E quando eu percebi, veio alguém e me abraçou, pastor. E quando alguém me abraçou, eu olhei a minha irmã, que toda vez que eu estava drogado, o diabo mandava eu matar ela. Eu saía correndo atrás da minha irmã para matar. E quando ela abraçou, eu vi do outro lado, meu irmão me abraçou, a minha mãe e meu pai. E naquela hora Deus resolveu me batizar com o Espírito Santo. Alabarasúria. Você não está entendendo? Talvez para você não é nada, mas Deus ainda pode mudar a história de um camarada, alguém que vivia na rua. Deus ainda pode. Quando eu comecei, naquele dia, Deus começou a fazer algo novo na minha vida. Eu já não saía de casa mais. No primeiro dia eu não saía para canto nenhum. A minha mãe olhava para mim e dizia, você não vai para a rua não? Eu falava não. Mas naquele dia em diante era culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ia no culto em tudo quanto é lugar. Certo dia, no sábado de manhã, eu fui num lugar chamado Vila Mariana. E quando eu fui na Vila Mariana, é a irmã Maria Guerra que dirigia a oração. Foi no sábado de manhã, cheguei no sábado de manhã, entrei na igreja, a igreja lotada de manhã. E quando eu fui entrando para dentro da igreja, a velhinha me viu. Mas quando ela me viu, irmão, ela já saiu marchando de cima do altar até a minha direção. Aí eu já entendi. E quando ela vinha à minha direção, parecia que vinha uma milícia de anjos junto com ela. Parece que cada passo que ela dava parecia que era um exército que batia junto os passos na terra. E quando ela chegou perto de mim, ela disse, homem, se prepara, porque vou eu te levar para os 4 cantos dessa terra, e para você falar que eu ainda transformo a vida de um homem. E ela começou a entregar. Naquele dia eu já não estava mais besta. Eu comecei a receber de Deus. Fui renovado aquela manhã, passado pouco tempo. Eu fui num lugar chamado Santa Maria. A Santa Maria é um dos piores lugares que tem em Itapeva. A Santa Maria é um dos piores lugares para o tráfico que tem. Quando eu fui para Santa Maria, eu comecei a entrar dentro da fiela, dentro das favelas. Os meninos que usavam droga comigo olharam para mim e diziam, está sumido, hein? Está devendo para traficante? E eles começaram a me acompanhar. E eu com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja. Eles olharam, está indo aonde? Eu falei, estou indo na igreja, meu filho. Eles falaram, está o quê? Devendo para traficante ou está correndo a polícia?
Falei, não, Deus mudou a minha história. Eles foram também, sabe, Trinca, Will, e eles foram comigo. E quando eles foram, pastor, eles ficaram por lado de fora, olhando o que ia acontecer. E eu fiquei sentado no último banco. E lá na cidade eu sou conhecido como filho do irmão Pedrinho. Todo mundo me conhece, ó o filho do irmão Pedrinho, ó o filho do irmão Pedrinho. E eu já passei a conhecer o povo. E eu comecei a ver que alguma coisa estava estranha naquele culto. Porque eu olhei para o pastor, eu conheci o pastor, conheci quem cantava. Eu comecei a ver, eu falei, mas meu Deus, cadê o pregador? Será que é o pastor que vai pregar? E ele começou a dar oportunidade para um, dar oportunidade para outro. Ele olhava para mim e fazia, Ele sentou numa hora, no altar, o púlpito ficava na frente, ele fazia assim, ó. Eu falei, Jesus, esse homem deve estar mal. E ele começou, irmão, chegou a hora de dar oportunidade para um, oportunidade para outro, colocou a igreja em pé. Quando ele colocou a igreja em pé, ele falou, nós vamos ouvir a mensagem de Deus. Eu comecei a olhar para um lado, olhar para o outro. Ele disse, o filho do irmão Pedrinho vai pregar essa noite, irmão. As canelinhas chegou a tremer, bateu uma na outra, fazia tec, 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 tec. Eu falei, eu não vou não. Aí Deus falou bem assim, opa, você vai sim. É hoje que eu quero que você vá. E eu peguei e fui. Quando eu cheguei para o pastor, eu olhei para o pastor e falei, pastor, aonde está escrito sobre Davi? Ele pegou e falou, esse é o primeiro Samuel. Eu falei, é esse mesmo. E eu comecei a pregar, irmão, eu falei até que o gigante tinha tirado o capacete para Davi acertar a pedra. Irmão, você dá risada porque não era você. Mas eu comecei a pregar, irmão. Eu comecei a pregar. E eu comecei a pregar do meu jeito. E daqui a pouco eu vi um pulando, outro pulando. Falei, Jesus do céu, que doideira que é essa? E começou, irmão, ir um para lá e outro para cá. Daqui a pouco, quando eu coloquei todo mundo em pé, quando eu falei, tem alguém para aceitar Jesus? Eu vi os três que estavam lá fora, de joelho dobrado, com a mão levantada, dizendo, se Deus mudou a tua história, Deus também pode mudar a minha história. Você não está entendendo? Levanta a mãozinha para cima para ver se você pode adorar. Dá uma olhadinha para esse crente e fala, você é a mensagem pregada viva andando para a terra. Não, você não entende. A minha Bíblia diz assim, ó, que eu tiro do monturo necessitado e coloco para sentar entre príncipe. Você não está entendendo. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Levanta a mão. Não desista da tua família. Não desista do teu filho. Não desista da tua casa. Deus ainda tem um plano de salvação. E é esse ano que Ele vai fazer um reboliço. Só você que acredita. Faz barulho para Ele aí. Aí chegou na hora. Eu quis agradecer porque eu vi nos DVD. Aqueles pastores agradecendo, eu agradeço o pastor, eu quis agradecer igual. E eu comecei a querer falar, todo enrolado, me atrapalhei tudo. O pastor pegou o microfone na minha mão e disse assim, hoje, essa igreja é uma das primeiras igrejas onde você vai pregar. E Deus começou a levar aqui, leva ali, leva aqui, leva ali, até onde levou eu um dia para pregar onde eu conheci minha esposa. Ô glória, preguei o primeiro dia, não deu certo, mas eu sou persistente. Sou brasileiro, não desisto nunca. Voltei para a segunda vez, vi que ela estava sozinha, ia embora sozinha. Falei, é isso mesmo, Jesus. E eu comecei a caçar no Face do pastor. A gente namorou 30 dias. Eu no Rio Grande do Sul pregando e ela na casa dela. Em 3 meses noivamos, em 3 vezes namoramos, em 3 vezes casando. E para a honra e glória do Senhor, ela tem me ajudado muito. Sabe o que eu quero que você entenda isso? Para quem não tinha família, para quem não tinha história. Certo dia, alguém, pastor, um dia passou perto de mim, drogado, barbudo, cabeludo e fedendo, e disse, é filho do Pedrinho. Se a droga não matar, a polícia mata. Mas o que alegra a minha alma, que a última palavra ainda vem de Deus. Não, olha para esse crente aí. Olha dentro do olho, dá um sorriso lindo para ele. Cuidado que aí a chapa. Mas dá um sorriso lindo para ele. E diga para ele, fala, a última palavra vem de Deus. Não, você não está entendendo. Balança a mão dele, segura na mão dele, dá uma chacoalhada nesse banco, diga, a última palavra vem de Deus. A última palavra não é daquela macumbeira. A última palavra não é daquela feiticeira. A última palavra não é quem tem olho gordo. A última palavra não é quem quer destruir a tua família. A última palavra é de Deus. E a palavra de Deus para a tua vida é vitória. Vitória, 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 vitória. A última palavra. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu quero que você dê 20 segundos de glória para Ele só.
Não, é 20 segundos de glória, é 20 segundos de glória. Deixa Deus te usar nessa guitarra, meu filho. É 20 segundos de glória, só vai. É 20 segundos de glória, é 20 segundos, é só 20 segundos. Se você adorar aqui nesta noite, Deus pode fazer um milagre. Olá para cante o calavaia. Eu estou sentindo a presença do Eterno dentro da casa. Eu estou sentindo a mão do Senhor pegando em vida de crente e dizendo: a última palavra minha, a última palavra minha, a última palavra não é do médico, a última palavra não é de alguém que falou que vai terminar, a última palavra é dele, Eu estou sentindo a glória dele aqui. E se você está sentindo, abre a boca para adorar comigo. Abre a boca para... Você que é batizado com o Espírito Santo, você que é batizado com o Espírito Santo, deixa Deus te renovar essa noite. Pastor, eu não sou ainda. Deus pode te batizar essa noite. Aonde tiver um crente com a mão levantada e que é batizado com o Espírito Santo, encha ele agora, encha ela agora, encha. Só quem pode receber, recebe de tudo. Pela Marassúria, Elebaracante, Calavai, Olabaracanda. Os irmãos que gostam da glória já chegaram já. Os irmãos que gostam da aleluia já chegaram já. Olha lá, estou vendo levantando profeta já. Pega. Hoje é congresso, irmão. É dia de festa, tu tem liberdade. Levantando profeta já. Quem pode adorar? Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a Toyota. De Decalamarachandaraia. Deus está dizendo para mim aqui: eu vou surpreender vidas de crente ainda esta semana. Se prepara, meu filho. É o início de uma nova história. É o início. Olabaracalama. Segura na mão desse crente para adorar. Segura na mão dele. Segura na mão dele para adorar. Segura na mão dele. Segura na mão dele para adorar. Segura. Se esse negócio de fogo pega, vai pegar. Se esse negócio de fogo pega, vai pegar. Aonde tiver um crente que tem brasa nas tuas mãos, passa para ele agora. Passa para ela agora. Seja revestido do poder de Deus agora. Enquanto você dá glória aqui, enfermidade cai. Enquanto você dá glória aqui, macumbaria cai. Enquanto você dá glória aqui, Deus projeta algo novo. Enquanto você dá glória aqui, Deus trabalha na tua casa. Enquanto você dá glória aqui, Deus trabalha na tua família. Eu vejo Deus trabalhando. Eu vejo Deus trabalhando. Eu vejo Deus trabalhando. Unção do sobrenatural, há uma unção de coisa nova que Deus está fazendo, há uma unção do impossível que Deus está trabalhando. Pastor, eu quero ser profeta de Deus, porque Deus está trabalhando no impossível. Deus está trabalhando no impossível. A minha Bíblia diz: haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus. E de Lucas capítulo 1 versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Não é essa palavra que eu quero, pastor. Eu quero uma profecia. Então levanta a mão e segura essa. Livro de Ageu capítulo 2 versículo 9 diz que a glória dessa última casa é maior. Vai pegar, pega, que é de graça. Aumenta esse som aí, meu filho, aumenta esse som aí. Aumenta o som dessa guitarra aí, meu filho, aumenta o som dessa guitarra, deixa Deus tocar. Aumenta o som dessa guitarra, porque enquanto
você está tocando aqui, eu vejo a orquestra celestial se levantando do trono e inclinando para a terra, para a terra, para a terra, para a terra, levanta a mãozinha para adorar. Levanta, levanta. Não cansa de adorar, não. Deus está olhando para a crente aqui nesta noite. Deus está dizendo: é ano de eu revirar, é ano de eu fazer a viravolta, é ano da transformação, é ano de coisa nova, é ano de coisa grande, Xandarai, Urabai, Urebecala vai, Uramacando, Rabachora Barral, Urabai, Serebecala Vacica, Elemacanto, Recha, Urabai, Elebar. Eu estou sentindo Deus aqui, pastor. Eu estou sentindo Deus. Eu estou sentindo Deus. Disse que acabou. Quem disse que acabou? Quem disse que acabou? Quem disse que acabou? Deus está me dizendo, eu vou dizer. Deus está projetando algo novo. Deus está projetando algo novo. Se prepara, meu filho. O reconhecimento do homem vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Ainda não é o fim. Vem cá, meu filhão. Correu. Abraça aquele homem para mim, porque eu vejo Deus tocando na vida dele. Isso. Deus está dizendo: eu estou escrevendo histórias diferentes sobre a tua vida. Rola mais. Eu vejo Deus te pegando pela mão, dizendo: ainda não é o fim. Deus está dizendo: se prepara, quantos dias? Porque este ano é o ano da virada na tua vida. É um ano de decreto sobre a tua história. É um ano de coisa nova. Só você que acredita, irmão, faz barulho para... Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.